Prefeito, o senhor diz que a área de especialidade do senhor é a de finanças, correto? E o senhor gastou 5 bilhões em obras emergenciais, que são obras feitas sem licitação durante a gestão do senhor. E ainda assim, para realizar essas obras, o senhor enviava convites a empresas do cadastro da prefeitura e convidava elas, pedia elas que dessem algum desconto. E aquela que desse maior desconto levava a obra. Pois bem, em março, a gestão do senhor foi alertada pela imprensa por um fato inusitado. Em várias dessas obras milionárias, na hora de pagar as empresas, esse desconto que foi ofertado era ignorado pela prefeitura. A prefeitura pagou o valor cheio dessas obras, né? Então, eu queria fazer duas perguntas ao senhor. Primeiro, como que o prefeito não conseguiu evitar que isso acontecesse numa cidade como a cidade de São Paulo, do tamanho de São Paulo? E a segunda pergunta, se passaram 6 meses desde essa descoberta, não é? E sei que algumas empresas até estão sendo convidadas a devolver valores, mas eu queria saber se alguém foi responsabilizado ou afastado, mesmo que preventivamente, por conta desse erro. Olha, Tiago, todos os procedimentos que têm algum tipo de situação que possa pairar qualquer tipo de dúvida, a gente faz um procedimento, uma investigação. Eu reforcei a nossa controladoria. Eu tenho orgulho de, como prefeito, ter recebido vários prêmios por transparência, por combate à corrupção. Trouxe mais controladores, né? O doutor Daniel Falcão faz um trabalho sensacional lá com toda a sua equipe de controladores. Então, a gente tem conseguido, hoje, né, dar uma resposta à sociedade, sendo uma administração que não tem nenhum caso de envolvimento com corrupção concreta. Tem investigação de um caso aqui ou outro ali, que tem que ser feito e tem todo o apoio da Prefeitura de São Paulo. Desse caso específico, você sabe que a gente fez algo fundamental lá em 2021? Nós contratamos a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, uma das instituições mais renomadas e conceituadas para fazer compliance. Qual cidade que tem isso? A cidade de São Paulo. Então, isso aqui passou pelo compliance, pela estrutura montada por um compliance da FGV, não perceberam esse tipo de absurdo acontecendo? Não, passou pelo compliance, foi identificado, né? O que acontece? São, desse valor, só para você ter uma ideia, 4,5 milhões com relação a pagamentos que eles precisavam ou devolver, porque foi pago a mais, ou vai ser abatido do valor que tem a receber. Mas tem 4,6 milhões que foi pago a menos. Por que eu estou te falando isso? São 7 mil obras. 7 mil obras. São 26 casos específicos desse que você está falando. Eu creio aqui que todos vocês, quando vão escrever uma matéria, até eu quando vou escrever alguma coisa, você passa por uma revisão, identifica algum erro e corrige. Não é diferente em qualquer processo, no setor público e no setor privado. As grandes empresas contratam compliance. Como eu trouxe essa metodologia da área privada para dentro da área pública, né? Posso te mandar o contrato de compliance com a FGV. Acho que é bastante interessante, até porque você conhece bastante desse tema. E é bom quando fala com um jornalista que conhece o tema e que faz matérias boas. Tem essa identificação e vai ser corrigido, né? Num volume enorme de processos, você tem alguma situação. O que é importante desse processo todo? Nenhum centavo da prefeitura foi desviado. Mas alguém foi afastado? Ou foi... Preventivamente, pelo menos? Não. Não, continuam trabalhando. Está sendo feito um procedimento. É isso que eu estou falando. Às vezes um jornalista vai fazer uma matéria, né? Às vezes erra, numa revisão, você não vai afastar. É um processo natural de revisão, de procedimentos. Devolvendo R$1 milhão, prefeito. Teve consultor que devolveu R$1 milhão de obra de 2022, devolvendo agora, depois que a imprensa procurou. Você acha isso normal? Olha, são 26 contratos. Dá uma média de R$170 mil na média por contrato. Nós estamos falando de uma prefeitura que só esse ano são 18 bilhões de rendimentos. É óbvio que o ideal seria não acontecer. O que eu estou te falando é que nós instituímos procedimentos para poder identificar e nunca deixar que qualquer centavo da prefeitura não seja bem utilizado, que seja desviado. Então, aquelas empresas que, por um erro, foi pago a mais, já estavam devolvendo, outras que a gente pagou a menos, também teve isso. Eu estou falando, foi 4,5 milhões, eu estou te falando aqui porque está gravado, 4,5 milhões de valores foram pagos a mais em 26 contratos, que tem 4,6 milhões que foi pago a menos. Então, é uma coisa natural de fluxo que você vai ajustando. Com isso, então,